Linux Torvalds banindo o russo à torta e à direito, supostamente por causa de uma sanção dos Estados Unidos, mas não sei se é só por causa disso também. Trabalhar ou estudar, eis a questão. Será que você está na faculdade? Você deveria priorizar se formar mais rápido? Ou arranjar um estágio, arranjar um emprego e demorar um pouco mais na faculdade e, quiçá, até nem se formar? Será? E C++, ninguém gosta dessa linguagem. Como que pode? Toda semana surge uma notícia nova querendo acabar com ela. Como que pode? Ninguém gosta de mim. Para quem não conhece, eu sou o Wayne Dev Desempenho e essa é a newsletter da comunidade. É a nossa newsletter semanal do tudo que rolou no Discord, Instagram, para você que é CLT, você que tem que trabalhar, você que não consegue acompanhar todas as discussões de todas as redes que a gente tem. E aqui a gente vai fazer um apanhado delas para você. Mas não se esqueça, entre no nosso Discord, siga no Instagram e já deixa o like e se inscreve aí no canal do YouTube. Bem, então vamos aqui para a nossa segunda newsletter semanal, né, intitulada Linux contra russos, ninguém gosta de C++ e trabalho ou faculdade. Lembrando que agora a gente tem também por e-mail, eu não automatizei isso aqui, mas deixem o seu e-mail lá no nosso newsletter para receber as atualizações e logo que ela for publicada, chegar lá para você e você ficar sabendo antes de todo mundo. E a primeira notícia que a gente tem aqui, né? Linux deveria banir russos? Bem, se você não estava debaixo de uma pedra ou não faz parte do mundo tech, né? E não acompanhou esses aqui, Linux baniu todos os contribuidores russos que tinham no e-mail, né, .ru da sua lista de contribuidores. Por quê? O porquê dessa história? Bem, supostamente é por causa de uma sanção dos Estados Unidos que foi feita lá em 2021, só que só agora entrou em, digamos assim, entrou em vigência e foi forçosa, né? Você tem que fazer, tem que seguir a sanção para não ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos, né? E a Linux Foundation é estadunidense. Antes de qualquer coisa, né, ele é estadunidense. E, enfim, eu postei esse vídeo da notícia aqui, né? E começou um debate em cima disso. Eu recomendo vocês lerem aqui. Basicamente, a minha posição é, cara, para mim é um absurdo. É um absurdo. E tem o Cove aqui, que ele é contribuidor do Debian e ele apresenta uma outra visão aqui pra gente. Eu recomendo vocês pegarem e lerem aqui, porque se eu ficar lendo isso daqui, daria um vídeo só lendo essa discussão e só mostrando todos os pontos. Mas, enfim, convido que vocês leiam aqui e também lá no Discord que tem mais coisa. Aqui, ó. Ler tudo e tirar suas próprias conclusões. A minha mensagem ficou bem clara, a minha opinião sobre o assunto que eu passo aqui, eu acho um absurdo, eu acho totalmente contra. Eu acho que, né, novamente o imperialismo utilizando as suas ferramentas e, infelizmente, os contribuidores, os mantenedores, né, da Linux Foundation cedendo a esse poder, né? Um software que deveria ser isento, ao meu ver, está acima dessas coisas, mas não está, né? No final, ele é gerido por uma empresa estadunidense e a gente tem que lembrar que uma empresa estadunidense é uma arma dos Estados Unidos contra o mundo. Sempre. E daí, seguindo esse debate também na questão do Linux, começou outro que é, puta, quem perde com isso? Porque não é um negócio, pelo que eu entendi, não é negligenciável o número de contribuidores russos que tinham e, inclusive, quem apoiou os russos, quem protestou contra aquilo também foi banido, né? Então, tomaram várias tacadas de uma vez só. E daí o Cove estava falando um pouco sobre essa questão, né? E aqui o Neiros mandou. Quem perde é o free software. Infelizmente a gente está caminhando para o contrário que deveria ser. As empresas pegam um código-fonte, não dão crédito, contribuição e nem nada, ficam sem saber o que está rodando. E daí aqui o Cove mandou. É a tal Wesley mandou, né? O Linux não pode se dar ao luxo de ficar perdendo contribuidor. Já é um tipo de coisa que poucas pessoas no mundo conseguem contribuir de forma relevante. E o Cove deu um ponto aqui que, pô, eu concordo. Eu concordo demais. Eu concordo demais, não, né? Mas faz muito sentido. É o contrário, o Linux é um projeto que mais tem luxo de desperdiçar contribuidor. Tem contribuidor a dar com pau. Já teve um tantão de gente que saiu ao longo dos anos, sempre tem sangue novo. Qualquer projeto adoraria ter tanta fartura de contribuidores, tanto corporativos quanto individuais voluntários. Então, de fato, quando você para pensar na. Tipo, não existe um projeto que sobrevive por o quê? 50 anos? Não sei quanto tem Unix, né? Acho que o Unix é dos anos 70 que o Linux ali tenha bombado nos anos 90, né? Mas não tem um projeto que sobrevive por 30 anos sem uma constante reciclagem de contribuidores. E eu não sei se eu concordo que
essa atitude ela vai ser a mesma coisa que atitudes passadas, de perder contribuidores passados, porque para mim mostra uma direção que o Linux está tomando, que é, tá bom, se o governo dos Estados Unidos mandar, a gente vai fazer, e se não for olhar dos Estados Unidos, tchau, obrigado. E o Torvalds, né, nas mensagens dele, ele reforça isso, né, bem complicado as mensagens dele, para ser bem, pegar bem leve com ele, né, bem leve com ele e falar que é bem complicado. E também a questão de quem que mantém o Linux de fato, quando a gente vai ver. E eles estavam comentando de uma feature, né, que acho que é a questão da segurança de memória. Como que é? É uma questão de segurança de memória, a nível de kernel, de quem está fazendo. E tá, quem que tá fazendo isso? Quando você vai pegar os commits, é sempre alguém de Big Tech. Tipo assim, sempre vai ter atrás uma Google, uma Microsoft, uma Apple, enfim, uma empresa grande, sabe? Então, quem mantém a Linux Foundation são as Big Techs, isso é um fato, são os maiores ganhadores. E quem mais contribui para o Linux também são as Big Techs. E, ao meu ver, tipo assim, se você é o que mais mantém, é o que mais dá dinheiro, né? E o que mais contribui, pô, tu é praticamente dono, né? E é muito disso. É muito disso. Tipo, eles devem ter um controle absurdo sobre a base de dados e o que vai ser priorizado, né? Já que não no sentido de, pô, não, eles vão proibir o Torvalds de fazer alguma coisa. Não, tipo assim, ó, eu, Google, quero focar em segurança de sistema operacional na parte de memória. Então eu vou colocar 10 pessoas para trabalhar com. Vou colocar 10 pessoas para trabalhar com isso, um time inteiro para trabalhar com isso. E isso vai direcionando a linha do kernel. Se tiver contribuidor do Linux aí, eu estiver falando merda, por favor, mandem nos comentários aí. E eu quero ouvir também o que vocês pensam sobre esse assunto. E por fim aqui, mesmo com a entrada e saída sempre constante, não creio que essa seja como as outras, igual eu comentei já aqui no vídeo. Vejo como uma questão geopolítica pode gerar fortes associados da Linux Foundation e de empresas americanas, né? Rússia e China aí. A chave, ao meu ver, é se o Estado russo, chinês, possivelmente tem interesse em financiar uma estrutura dessas. Coisa que o Estado americano já faz por meio da Linux Foundation. Exatamente. Tipo assim, se vocês tirar o cavalinho da chuva aí, né? Empresas americanas são financiadas pelo Estado americano. E Linux Foundation está dentro deste leque, né? Deste leque. Ela é submetida ao Estado americano. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado americano mandou, ela não vai contra, né? Senão toma na rabaqueta. E por fim, fechando o assunto aqui, cara, para quem não conhece o Cove, ele trabalha com Debian desde o começo dos anos 2000. E hoje a nossa realidade, né, de código de software livre, de Linux, Ubuntu, é bem diferente do que era naquela época. E ele deu basicamente assim uma aula de história de como que foi a evolução que ele viu acontecer de lá para cá. E aqui, né? E outra coisa muito importante, no início dos anos 2000, o open source era muito nicho, quase ninguém usava Linux, eu fui só o terceiro desenvolvedor Debian oficial do Brasil. Tipo, tá história na nossa frente. Hoje tem dezenas. O tanto de gente envolvida com open source aumentou significativamente de lá para cá. Na época você chegava em quase tudo que era faculdade e era raríssimo encontrar alguém que sabia o que era Linux. A galera usava Windows. A gente evangelizava para a galera usar Linux e Python, mas o comum era Windows e Java. Hoje, se alguém numa faculdade qualquer falar que nunca ouviu falar em Linux e Python, imagina que parece uma coisa absurda. Tipo assim, imagina você que é dev, você que entrou na faculdade, você que estudou de alguma maneira, você entrar numa faculdade e programar e os PCs, né, sendo todos Windows, é tudo Java, você não mexer com Linux, sabe, numa faculdade de programação. Para mim, hoje isso é inconcebível. Hoje isso é inconcebível. Tipo assim, todos os PCs da UTFPR, que foi onde eu estudei, eram Linux, eram Mint Linux. E desde o começo a gente aprendia a mexer, aprendia a interagir e assim, tinha todo o curso, todo o ambiente, todo mundo saía ali sabendo pelo menos o básico de Linux. E aqui eu já ouvi falar, Reinado, era Delphi Access VB, mas eu entendo como era outros tempos. Sim, Delphi Access VB foi no final dos anos 90, criação para os 2000. Toda empresa que você chegava tinha o seu sisteminha em Access, era uma zona, tinha muito mais gente que programava em Clipper VB, em C era bem nicho. Imagina, né? Clipper Visual Basic aí, que beleza. O ponto é que a pool de potenciais contribuidores para algo tipo Linux naquela época era significativamente menor, tinha muito menos gente, né, para contribuir. Tipo, minúsculo comparado com agora. Termino aqui com um convite, cara. E o Cove, o que você acha de escrever um livro sobre a história do Linux e dessas contribuições aí no Brasil?
como foi, porque seria muito interessante, cara. Seria muito interessante saber de primeira mão, numa fonte primária, aí, como que foi todas essas questões aí. E toda semana, se você conversa com alguém de baixo nível, de alguma maneira surge o assunto de C++, porque C++ está aí em tudo, né? É bem famoso C++. E nessa semana foi o COV, a vez do COV mandar uma diretriz, digamos assim, da CISA, que é uma organização norte-americana para, se eu não me engano, aqui, ó, American Cyber Defense Agency, uma agência para cyberdefesa. E as recomendações não aparentam ser muito boas para C e C++. Aqui, ó, Development of new product lines for using service of critical e memory unsafe languages where there are readily available alternative memory safe languages. Então, tipo assim, se você pode usar Rust ou outra linguagem que é segura, tenha um garbage collector, ou que seja Rust, use. Não use C ou C++. E ele até comentou aqui, né? Dou 10 anos para C++ ser proibido em áreas críticas se não der algum jeito de se atualizar. Pois é, né? C++ acho que está tentando se virar. C eu acho que não vai se atualizar, não. Quem sabe não tem, inclusive, a proibição dessa linguagem para sistemas críticos. Amém? Amém? Ouvi um amém? E depois o Ítalo, né, já deu a solução para o pessoal de C, para o pessoal de C++. É só fazer uma breaking change. Quebra a porra da compatibilidade, C. Quebra a porra da compatibilidade. Pronto. Faz, sei lá, uma flag, qualquer coisa. Quebra a porra da compatibilidade que vocês resolvem esse problema, por favor. Enquanto as vaquinhas ficam mugindo aqui do nosso lado. O mundo seria outro se a gente pudesse fazer breaking change em ISA 6 C++. Sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia também. ISA nem tanto, né? ISA eu falo isso aqui mais de meme. Pelo menos x86. Mas 6 C++ seria muito massa. Outro assunto que surgiu lá e dá muito pano para manga é a questão da discussão de matemática na programação. Tem gente que fala que, pô, não, o programador tem que, pô, aprender discreta, aprender cálculo, aprender toda a teoria, porque afinal toda a base é matemática e tal. E tem gente que fala, cara, eu só quero fazer um site. Foda-se, não quero aprender matemática. Deixa eu ler o meu texto aqui, introdutório para vocês. A computação surgiu como um ramo da matemática, né? Mas com o tempo foi evoluindo e se transformando tanto que hoje é um ramo científico específico para a nossa área. Ao mesmo tempo, muitas vezes não vejo a conexão entre o que fazemos e o ramo da matemática. Tipo assim, você está fazendo um CRUD, o que isso tem a ver com cálculo, sabe? O que isso tem a ver com teoria da computação? É meio difícil de ver, apesar de um CRUD ser álgebra relacional, ser matemática também. E isso gera muito debate e divide a opinião desses dois lados, igual eu comentei, e lá no Discord surgiu essa discussão que, enfim, vários pontos. O Wesley mandou bastante mensagem lá, o Carlos MVP, o Wesley falou bastante dessa questão da matemática ser a base, né, da nossa formação. Então, por isso ser tão importante o aprendizado dela. E nesse sentido eu concordo bastante. Eu acho que o principal cerne da discussão até quando? Ou até quando não? Até onde que vai esse aprendizado e essas questões, sabe? Eu convido vocês a ler as mensagens que o Wesley mandou foram bem massas, vejam os pontos dele lá. Rolou muito assunto, e acima de tudo, tá. E depois também a gente começou a discutir sobre a questão da formação, né? E a nossa formação ser um pouco bloated, digamos assim. A gente ter muita matéria, a gente aprender talvez não coisa demais, mas assim, mais coisas do que quando a gente compara com outras universidades. De fora, principalmente. Até coloquei um comentário aqui no final. Independente do que você acha dessa questão de formação, se você tem que aprender matemática ou não, qual deve ser a abordagem dos cursos sobre esse assunto, os cursos de computação principalmente, é bem importante a gente defender as nossas universidades e o piso constitucional da educação, né, que aparentemente está em ataque. Vamos ver o que vai acontecer se essa semana ou quando eu lançar esse vídeo já vai ter a proposta no Senado, na Câmara. E, como diria o ET Bilu também, busquem conhecimento, não esqueçam. Uma coisa que eu sempre ouço também, às vezes sempre recebo, é, pô, recebi uma oferta de emprego aqui, eu tô estudando, tô na faculdade, só que, cara, se eu começar a estagiar, se eu começar a trabalhar, eu não vou conseguir dar conta das matérias, eu vou ter que pegar menos matérias por mês, eu vou demorar muito mais para me formar. Pô, será que eu faço isso? Será que eu não continuo aqui estudando ou pego alguma coisa menor? Ó, galera, faculdade é para você desenvolver conexões também.
por favor, desenvolvam conexões, desenvolvam relações de trabalho, conheçam pessoas e vão arranjar estágio, vão trabalhar. Vai atrás da sua formação? Não importa. É muito melhor você demorar 8 anos para se formar e sair empregado, sair com bom estágio, sair com boas relações, do que você se formar em 4 anos sem nunca ter atuado no mercado de trabalho. Então, pelo amor de Deus, galera, com certeza vale a pena você trabalhar e atrasar a sua formação. Eu recebi isso na caixinha do Instagram, né? Vale a pena eu atrasar a faculdade um semestre para fazer estágio em uma empresa grande? Sim. Sempre sim. Ah, mas sim, vale a pena. Ah, vale a pena, tá? Vale a pena. Sair da faculdade sem ter estagiado é o que não vale a pena. Antes sem diploma do que sem emprego. Se você seja herdeiro, daí tanto faz também. Aqui, ó, no momento só consegue pensar em redes convolucionais. Eu não sei porque eu mandei isso, mas aqui, ó, se for ciência da computação, ainda mais. Aqui na UFCG, mas tem gente de computação com muitos semestres atrasados simplesmente porque começaram a trabalhar e o diploma passou a ser secundário, que é a minha realidade, na verdade. Né? Então, para mim foi secundário e acabei deixando de lado. É assim também todos os cursos de comp por aqui. E outro relato aqui. Tem um amigo que perdeu uma matrícula por isso. Era um dos melhores da turma. Faltava poucas coisas para cumprir, mas resolveu focar no trabalho. Hoje é pleno em empresa grande. Perdeu uma matrícula porque reprovou por faltas em múltiplas disciplinas. Se ele mandasse hoje é pleno em uma empresa grande, talvez pudesse ser um amigo meu, inclusive, né? Mas é a história de muita gente de computação. Você se vê na faculdade, se vê ganhando bem no trabalho. Pô, o que eu quero? Quero um diploma? Quero papel? Ou quero ganhar bem, sabe? Vale a pena eu me estressar na faculdade? Não. E, na minha opinião pessoal, eu quero me formar numa universidade EAD da vida, só para ter o diploma ali e eu conseguir fazer uma pós, se eu quiser, algum dia. E tão importante quanto a formação são os contatos e referências que você desenvolve durante o curso. É chave conseguir oportunidades de conhecer pessoas que possam te proporcionar bons postos de trabalho. Estágio, seja estágio, IC, monitoria ou... E por fim, aqui para fechar, a gente tem, para quem não sabe, a gente tem um Git com referências de baixo nível, galera. São as referências de baixo nível. Você que está interessado em aprender a entrar no nosso mundo de, sei lá, sistemas operacionais, desenvolver emuladores, computação gráfica, ou se aprofundar mais em C, em problemas de estrutura de dados, a gente tem o nosso Git aqui do Low Level References, em que você pode mandar uma PR também com as suas recomendações. E essa semana, o Crone, que é um membro ativo lá no Discord, mandou uma PR muito massa, principalmente com referência de sistemas operacionais e compiladores. E eu tô querendo até fazer um vídeo de um dos tópicos que ele mandou, que se eu não me engano é esse daqui, que é um artigo um artigo muito, digamos assim, direto, curto e reto, sobre a questão do kernel e como é você fazer um kernel do zero, né? Um kernel de sistema operacional do zero. Eu estou pensando até em fazer um vídeo sobre um desses tópicos aqui. Então, galera, confiram lá e se tiverem qualquer referência, mandem PR lá que a gente está aberto para aceitar. E agora, fechando as notícias comunidades, vamos para as notícias do mundo, né? Primeiro aqui, o Zuckerberg vai fazer as suas redes botnets de IA. Ele deu uma declaração, assim, basicamente falando que, pô, pensa lá no começo do Orkut, eram redes sociais, você tinha amigo, agora virou conteúdo e no futuro vai ser IA. Você vai ter conteúdo sendo criado por IA e vai ser isso, vai ser interação, seus amigos vão ser IA e papapá, e mil maravilhas, a gente vai rodar as IA, né? Quem que tem as máquinas para rodar IA, será? Eu me pergunto, quem que tem as máquinas, né? E saudades quando as redes eram contra bots. Agora o caminho parece ser fazer um dark channel, gerar rios com IA, mandar o chat GPT escrever artigo. Parece que o caminho é esse, né? Vamos por esse lado que é o que o Zuckerberg quer. Para que interações com humanos, não é mesmo? No final, para que interações com humanos? Essa semana eu vi essa entrevista também de uma engenheira do Google que trabalhou muito com... Enfim, nessa entrevista ela fala principalmente sobre a questão de carreira em Big Tech, como que você faz, digamos assim, aumentar a sua influência, dinâmicas internas do Google também, para quem tem curiosidade, impacto, como que você consegue impactar na empresa de uma maneira mais efetiva, ela coloca. Talvez não seja só fazer, ela até fala, talvez não seja só fazer o que seu chefe faz, porque eu fazia o que meu chefe faz e não era bastante. Isso sempre no sentido de subir de cargo, tá, galera? Sempre no sentido de subir de cargo. Bem massa a entrevista, quem manjar de inglês aí, fica a recomendação. Trump foi eleito, o que foi o que
isso muda. As análises que eu vi é que deve aumentar juros nos Estados Unidos, mas enfim, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Vou me abster de comentários, porque a minha formação de politicismo na Unicu tá meio atrasada. Tô faltando muita aula. SKT, campeão do mundo do LoL, Faker, o GOAT. Faker, o maior de todos. Quem viu aquela final, puta que pariu, o cara é foda, o cara é brabo. Vi história sendo escrita, o que foi aquele galho no jogo 5, o que foi aquilo? O que foi aquilo? O cara é muito bom, puta que pariu. É o Pelé do LoL. E sobre Fórmula 1, né, quem acompanha, o Verstappen ganhou largando de 17º. Verstappen, não dá pra falar qualquer coisa de você, mas você não é ruim, né? Você não é ruim, dirige bem, você dirige. E finalmente, um brasileiro na Fórmula 1 de volta. Temos o Bortoleto na Sauber. Vou comer. Nossa, quando ele for pro Q2, meu Deus, eu vou soltar fogos de artifício aqui em casa. Fogos de artifício. Vamos ver se ele vai conseguir bater o Huckenberg, né? Atualizações do canal, o que saiu essa semana? Um vídeo eu falando por que um modelo de memória do Rush não serve na GPU. Nos comentários parece que o pessoal não entendeu direito. Recomendo que ou vejam o vídeo, se não entenderam ou se discordaram, vejam o vídeo, ou novamente, ou leiam as referências que eu coloquei. Não precisa acreditar em mim, acredita nas referências que eu coloquei lá, acredita nos exemplos que eu coloquei lá, porque, enfim, os comentários foram muito estranhos, muito estranhos. E também falei sobre o meu setup no Linux e todos os programas que você precisa. Então confere lá que vai ter, vai ter muito programa que talvez você não conheça. Também para membros, a gente continua com o ZGPU. Agora a gente está migrando o nosso LBM de fato para OpenCL e utilizando a nossa API do OpenCL. E o ZigZagOS voltou, agora não analisando o código, né? Mas sim escrevendo código de Zig pro Arduino agora. E, enfim, falei ZigZagOS por costume, né? Mas agora a gente mudou para ZRTOS, essa série aqui, apesar do projeto ainda chamar ZigZagOS no GitHub. E é isso, galera. As notícias das semanas foram essas. Batendo palma aqui no final, né? Não esqueça de entrar lá na comunidade. Deixa o like, se inscreve e tchau, obrigado!